Tito 2, 1 a 5. Se você ficar muito bravo, se você ficar muito nervoso com o que vai ser estudado aqui nessa noite, brigue com o apóstolo Paulo, ok? Brigue com ele, rasgue o verbo com ele. Eu só estou tentando instruir e ensinar baseado no que ele ensinou, inspirado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Abriu aí? Tito 2, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. O que é isso? Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, dá-me da tua graça, Deus. Dá-me da tua misericórdia, dá-me da tua sabedoria. A tua sabedoria filtre as minhas palavras, Deus. Que eu fale apenas e exclusivamente o que tiver amparo na tua vontade, na tua verdade, na tua palavra revelada a nós, Deus. Se eu falar aqui qualquer coisa que seja humano, Deus, tapa os ouvidos dos meus irmãos e irmãs, para que eles não ouçam, para que eles não levem em consideração. Mas me ajuda a falar única e exclusivamente o que é a tua vontade, porque nós lemos ainda hoje, mais cedo, que a obediência aos teus mandamentos traz alegria e felicidade. Nos ajuda a entender isso, mesmo quando os teus mandamentos vão contra aquilo que o nosso mundo tem pregado de maneira tão direta, eloquente e firme. Muitas vezes tem achado guarida nos nossos corações caídos, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Precisamos do teu Santo Espírito agindo em nós, para entendermos a tua palavra e para sermos moldados por ela, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Se você estava aqui semana passada, você vai se lembrar que o capítulo 1 de Tito termina com o apóstolo Paulo repreendendo e ajudando Tito a perceber que existiam pessoas na igreja ali em Creta que eram falsos mestres. E o apóstolo Paulo, ele ensina a Tito a ir muito duramente contra esses falsos mestres. Ele é duro na maneira como ele se dirige a essas pessoas. Ele diz palavras muito duras em relação a essas pessoas. Ele não ameniza, ele não passa a mão na cabeça. Pelo contrário, ele instrui Tito a ir firmemente repreender essas pessoas. E aí, terminado o capítulo 1, ele começa o capítulo 2 fazendo um contraste entre Tito e os falsos mestres. Se os falsos mestres, como Paulo disse, estavam arruinando as famílias inteiras, se esses falsos mestres eles estavam ensinando mandamentos de homens que rejeitam a verdade, Paulo vai dizer para Tito: Tito, você, porém, e aqui ele usa uma linguagem muito enfática, querendo contrastar de maneira muito forte os falsos mestres e Tito. Ele diz: Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, você, porém, diferente dos falsos mestres, você não vai ensinar
por ganância. Diferente dos falsos mestres, você não vai arruinar famílias inteiras com o ensino. Tito, você, porém, vai falar o que está de acordo com a sã doutrina. Quando você for ensinar, Tito, o seu ensino precisa ser um ensino que flui da palavra de Deus. Precisa ser um ensino que se acomoda, que é do tamanho da palavra de Deus, que cabe na palavra de Deus, que flui da palavra de Deus. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tenha uma ética, ensine uma ética que flui naturalmente da doutrina cristã, que faz sentido com a doutrina cristã. E o que é essa ética? Como ela funciona? E aqui Paulo vai começar a mostrar como essa ética, que é de acordo com a sã doutrina, ela se aplica aos mais diferentes grupos dentro da igreja cristã. E ele vai falar dos homens mais velhos, ele vai falar das mulheres mais velhas, ele vai falar das mulheres mais jovens. Semana que vem a gente vai ver que ele vai falar dos homens mais jovens, e ele vai falar do relacionamento patrão-empregado. Ele vai mostrar como a palavra de Deus e o ensino, a doutrina cristã, ela não tem como objetivo simplesmente mudar o local que você frequenta no domingo à noite, mas ela tem como objetivo moldar toda a sua maneira de enxergar a vida e de viver a vida como um jovem ou como um idoso, como alguém imaturo, inexperiente, ou como alguém maduro e experiente. E Paulo começa dizendo a Tito: Tito, ensine os homens mais velhos. Ele começa pelos homens mais velhos. Ele começa chamando a atenção dessas pessoas, desses homens que já têm uma experiência, que já têm uma vivência, que já passaram por muitas coisas. E quando o Novo Testamento fala de homens mais velhos, normalmente ele está se referindo a pessoas com 40 anos ou mais. Normalmente é isso. E talvez você tenha 40 anos e você está chocado que você já está entre os homens mais velhos, mas é esse o caso, não é? E ele tem alguns ensinamentos para trazer para esses homens mais velhos. E ele diz para Tito: Tito, ensine os homens mais velhos a serem moderados. Moderados. Literalmente essa palavra, ela quer dizer alguém cuidadoso no uso do vinho. Literalmente é isso que a palavra significa. Mas a forma como ela normalmente é usada é para falar de alguém que tem uma mente sóbria. Alguém que não está controlado por paixões ou por vícios, mas que tem uma mente equilibrada, uma mente sóbria, para fazer juízos de maneira sábia. Um homem moderado é alguém que usa o tempo, os recursos, a saúde, a força que Deus deu para ele, de forma a refletir prioridades piedosas. Isso é um homem moderado. É interessante, queridos, porque essa palavrinha moderado, ela vai aparecer para todos os grupos de pessoas. Ela esteve na descrição dos presbíteros, lá em Tito capítulo 1, no versículo 8. Ela está aqui na descrição das qualificações, das qualidades que deveriam estar presentes na vida de todo homem mais velho. Ela vai aparecer na descrição das mulheres mais velhas, vai aparecer das mulheres mais jovens, e vai aparecer dos homens mais jovens. Todos são chamados a ter essa moderação, essa sabedoria para ter prioridades na vida, para entender como você vai gastar o seu tempo, como você vai gastar o seu dinheiro, como você vai gastar a sua força, a sua energia. Paulo está ensinando Tito a chamar os homens mais velhos a serem moderados, mas não apenas isso. Além de moderados, eles deveriam ser pessoas dignas de respeito, pessoas admiráveis, pessoas que a sociedade olha com admiração e com respeito, pessoas que talvez as mães aqui na igreja olhem para vocês, homens mais velhos, e apontem para vocês, falando para os seus filhos: olha para o senhor fulano de tal, olha para o senhor Beltrano, veja-o como um exemplo e busque seguir os passos dele. Alguém respeitável, alguém admirável. Mas não apenas isso, ela traz uma terceira virtude. Paulo diz que esses homens mais velhos deveriam ser pessoas sensatas,
pessoas que conseguem controlar os seus apetites e desejos, pessoas que estão tão satisfeitas com Deus, que conseguem se disciplinar e não dar vazão a todos os seus desejos e apetites, mas conseguem dizer não para eles mesmos, conseguem se regrar, se disciplinar. Pessoas moderadas, dignas de respeito e sensatas. 3 características que os homens mais velhos deveriam ter. E é interessante, queridos, porque o apóstolo Paulo, logo em seguida, ele apresenta 3 outras características que não dizem muito respeito a quem você deve ser, mas falam mais de questões internas, e a gente precisa entender qual é o paralelo e a ligação entre essas duas coisas. Ele vai dizer assim, que essas pessoas moderadas, dignas de respeito e sensatas, elas são sadias na fé, no amor e na perseverança. E aqui você precisa entender que esses sadios, ele é um particípio. O que é um particípio? É um gerúndio no nosso linguajar. É aquele ando, indo, endo, não é? E o que Paulo está querendo dizer é que esses homens mais velhos, eles vão poder ser moderados, dignos de respeito, sensatos, à medida que eles são sadios na fé, no amor e na perseverança. O que Paulo está dizendo é que a maneira pela qual esses homens vão poder ser o que Deus espera que eles sejam, é enquanto eles mantiverem-se sadios na fé deles, no amor deles e na perseverança deles. Sadios na fé, queridos. A gente tem lido um livro no In Loco, se você participa dos nossos grupos pequenos, um livro que tem nos mostrado a importância da fé como não apenas algo que vai garantir a sua salvação, mas algo que transforma todo o seu viver. Muda a maneira como você fica preocupado ou não, lida com o teu orgulho, lida com as tuas expectativas, com as tuas vergonhas. Fé tem tudo a ver com isso. Essa firme convicção de que Deus está no controle de nossas vidas, isso muda tudo. Essa firme convicção de que Deus está no controle de tudo, de que Ele nos ama e de que Ele é sábio, faz com que eu e você possamos ser pessoas moderadas. Faz com que eu e você não precisamos guerrear para que as coisas aconteçam, porque nós podemos descansar, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Faz-nos ser sensatos, porque nós não precisamos buscar e dar vazão aos nossos desejos, porque nós já estamos satisfeitos no nosso Senhor pela fé. Sadios na fé, sadios no amor. O que é esse amor? Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 13, da primeira carta dele aos Coríntios, ele dá uma descrição belíssima do que é o amor. Às vezes a gente tem a ideia errada de que amor é aquele frio na barriga, é borboleta no estômago, é ficar apaixonado. Mas a descrição bíblica de amor não tem nada a ver com isso. Paulo diz que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Essa é a descrição do que é o amor, de acordo com a palavra de Deus. Não é um sentimento, não é um frio na barriga. Amor é uma disposição firme de buscar o bem do próximo, de se sacrificar pelo próximo. Homens mais velhos, nós precisamos de homens assim na nossa comunidade de fé. Nós precisamos de homens que estejam dispostos a sacrificar do seu tempo para servir os homens mais jovens, para ser exemplo para os homens mais jovens, para andar com os mais jovens e ensiná-los, instruí-los. Nos falta mentores. Nós precisamos de homens que sejam sadios na fé e no amor.
E a perseverança? Queridos, a perseverança é o que faz com que a fé e o amor permaneçam de pé nos momentos de dificuldade. A perseverança é aquilo que nos faz continuar quando nós não vemos resultado. A perseverança é aquilo que nos faz continuar quando não é fácil continuar. Homens maduros, homens mais velhos, eles já passaram por muita coisa e eles deveriam ter aprendido, na medida que eles passaram por tudo isso, de que é necessário perseverar, de que é necessário continuar, porque basta cada dia o seu próprio mal, e o mal que houve hoje, amanhã você vai poder entender a obra de Deus, que Ele usou aquele mal na minha e na sua vida, e você vai poder ensinar os jovens que querem logo desistir de tudo, que a vida exige perseverança, para manter de pé a fé e o amor. É isso que Paulo chama Tito a ensinar os homens mais velhos. Em seguida, ele diz no versículo 3, semelhantemente, ou seja, também ensinando de acordo com a sã doutrina, assim como você ensinou os homens mais velhos, ensine as mulheres mais velhas. Ensine o que as mulheres mais velhas? Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Essa palavrinha reverente é a palavrinha que era usada para os sacerdotes na postura que eles deveriam ter quando eles estavam performando o culto, quando eles estavam performando diante de Deus os atos religiosos. Paulo está dizendo, irmãs, da mesma maneira como é esperado dos sacerdotes essa postura reverente, quando eles estão ali diante daquele ato, essa postura deveria ser a sua postura, não apenas no templo, mas na sua maneira de viver. No todo da sua vida, você deveria ter essa postura reverente em tudo o que você faz. E é interessante quando ele fala sobre as mulheres mais velhas, porque ele enquadra essa qualificação com duas qualificações positivas e no meio do sanduíche aqui, ele coloca duas qualificações negativas que dão muito a entender o que é o contrário, o que é o oposto do que ele está querendo ensinar. O que é o oposto de uma mulher reverente na sua maneira de viver? É uma mulher caluniadora. É uma mulher que não tem controle sobre a sua própria língua. Queridos, que tristeza é isso. Quantas e quantas igrejas racharam, foram divididas, foram machucadas e feridas por mulheres que não têm controle da sua própria língua. Ah, pastor, homens também, é verdade, mas Paulo está aqui falando para mulheres. Quando chegar para falar para homens, nós vamos falar. Ele está falando para mulheres. Ele está dizendo, irmãs, especialmente vocês que são mais velhas, vocês precisam controlar a língua de vocês. Vocês não podem sair caluniando e falando mal dos outros. Vocês precisam controlar a língua de vocês e vocês não podem também ser escravizadas pelo vinho. Mulheres piedosas, segundo o apóstolo Paulo, controlam suas línguas e não são controladas por bebidas ou por alguma outra substância externa. Paulo está dizendo para as irmãs, sejam reverentes. Irmãs, cuidado com a maneira como vocês usam a língua de vocês. E hoje em dia o WhatsApp, tal do Facebook, fez com que não precisasse mais usar a língua, você pode usar a ponta dos dedos e se espalha de uma maneira muito mais rápida. Paulo está dizendo, irmãs, especialmente irmãs mais velhas, cuidado com a maneira como vocês usam a língua ou a ponta dos dedos de vocês. Não caluniem, não falem mal, não fofoquem. Usem a língua de vocês para a glória de Deus. Como eu disse, ele fala de uma coisa positiva, aí ele fala de duas questões negativas que jogam luz ao que ele quer dizer com ser reverente, e aí ele vem depois com mais uma positiva. Se as mulheres devem ser reverentes, controlando a língua e não sendo controlado pelo vinho, tudo isso tem um propósito.
propósito é que elas sejam capazes de ensinar o que é bom. Ensinar o que é bom. Ninguém quer aprender com uma pessoa fofoqueira. Ninguém quer aprender com uma pessoa que fala mal do outro. Quando você se reúne com alguém e essa pessoa está sempre falando mal do outro, eu não sei você, mas eu sempre saio de lá pensando o que ela fala de mim, quando eu não estou lá. O seu impacto, irmã, na vida das mais jovens, vai ser extremamente diminuído se você não se mostrar uma pessoa confiável com a sua língua. Porque ninguém vai querer vir abrir o seu coração e pedir ajuda para você se você não for confiável com a sua língua. Qual é o objetivo dessas mulheres serem dessa forma? Versículo 4 nos diz: por que elas deveriam ser assim? Elas deveriam ser assim porque elas deveriam ter o ministério de instruir e orientar as mulheres mais jovens. Irmãs, nós temos um monte de moças jovens aqui, algumas delas recém-casadas, algumas delas recém-mães, que precisam ser instruídas, que precisam de uma mentora, que precisam de uma discipuladora, que precisa de alguém que invista tempo, energia, ajudando essas irmãs a entender como funciona a vida cristã, nesses novos ambientes que elas estão entrando. Mas dificilmente elas vão querer aprender com alguém em quem elas não podem confiar. Irmãs mais velhas, vocês têm um ministério dado por Deus, de discipular mulheres mais jovens. E talvez você ainda está achando que você está entre as mais jovens, e você já esteja entre as mais velhas. E você precisa começar a se dispor. E talvez você esteja entre as mais velhas, e você está vendo que você não é essa mulher que Paulo descreve aqui. Isso é triste. Deixa eu te instruir. Procure uma mulher mais velha que você reconheça ser, ou pelo menos que esteja buscando ser esse tipo de mulher. Cole nela, aprenda com ela, vá ajudar junto com ela as mulheres mais novas. Vá orientar essas mulheres. Orientar como? Orientar o quê? E aí vem as orientações de Paulo às mulheres mais jovens. Ele diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a, primeiro, amarem seus maridos. Amarem seus maridos. Queridos, sabia que esse é o único lugar na Bíblia inteira em que as mulheres são instruídas a amarem os seus maridos? Único lugar. Nenhum outro lugar a Bíblia orienta isso. Mas aqui Paulo traz essa orientação. Num contexto onde muitos casamentos eram arranjados no primeiro século, Paulo está dizendo que é possível ainda assim amar maridos. Mesmo num contexto em que nem foi você que escolheu o seu marido. E talvez algumas de vocês estão pensando, é porque Paulo não conhece o meu marido. É porque Paulo não conhece o meu marido. Eu quero dizer que Paulo realmente não conhece o seu marido, mas o Espírito Santo de Deus conhece todos os maridos. E foi ele quem escreveu isso daqui. E ele chama as mulheres mais jovens e todas as mulheres a amarem os seus maridos. E o que é isso? É ter borboletas no estômago? É ter friozinho na barriga? É morrer de paixão? Não. É ter um firme compromisso de buscar o bem do seu marido. É ter um firme compromisso de buscar os interesses da pessoa a quem você é chamada a amar. Isso é amar o seu marido. E talvez vai ter dias que você vai ter borboletas no estômago. E vai ter outros dias que você vai ter fervura na cabeça. Não é? E em ambos os dias você é chamada por Deus a amar o seu marido, buscando o bem dele.
Perceba, queridos, na instrução divina, é a aliança e o compromisso de amar que sustenta a paixão. Não é a paixão que sustenta o compromisso de amar. Na nossa sociedade é ao contrário. Se eu não estou mais apaixonado, então eu não preciso mais amar. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que o seu compromisso de amar o seu marido até que a morte te separe dele, é o que te sustenta, é o que sustenta a paixão. E vão ter momentos que vai ser muito difícil. Vão ter momentos que você não vai querer amar o seu marido, você não vai querer estar apaixonada por ele. Você vai querer jogar alguma coisa na cabeça dele. E ainda assim, Paulo está nos chamando, está te chamando a amar o seu marido. E aqui, por favor, eu quero fazer aí um parêntese e dizer que eu não estou falando, e eu creio que Paulo não está falando, que no dia que o seu marido joga uma panela na tua cabeça, literalmente, você deve continuar amando o seu marido, ok? Eu não estou dizendo que Paulo está te chamando a permanecer num relacionamento abusivo, num relacionamento de agressões. Não é isso, a Bíblia não ensina isso, tá bom? Mas eu quero te dizer que se você está num relacionamento difícil, mas sem abusos e agressões, por mais difícil que ele seja, ainda assim, o chamado de Paulo é que você ame o seu marido e deixe o amor sustentar a aliança, até que o seu marido não queira mais viver nessa aliança. Deus queira que isso nunca aconteça. Antes de continuar, eu quero também dizer uma outra coisa. Queridos, tudo que a Bíblia ensina, ela ensina num contexto de ideal. Um contexto do que é o ideal que Deus tem para mim e para você. Mas eu e você, nós vivemos num mundo caído, onde muitas vezes o ideal de Deus simplesmente não é possível. Existem momentos em que não é possível amar o marido porque o marido está com uma faca no teu pescoço e não dá mais para amar o teu marido. Existem esses momentos. Existem momentos em que não dá para viver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e eu quero te dizer que Deus entende isso, Deus sabe disso, e que Deus não está com um chicote atrás de você, esperando ver se você vai cumprir tudo isso para poder te punir. Deus sabe a realidade em que nós vivemos. E o apóstolo Paulo vai mostrar para mim e para você, nós vamos chegar lá no final do capítulo 2, que nenhum de nós consegue viver nada disso pelas nossas próprias forças. Ele vai mostrar isso de maneira muito clara. Mas ainda assim, esse é o chamado de Deus. E aqui eu quero contrastar algumas coisas também. Quando Paulo diz para as esposas que elas devem amar os seus maridos, implícito nisso daqui também está o fato de que o seu relacionamento com o seu marido, ele passa a ser o relacionamento primordial da sua vida. Não é mais o seu relacionamento com os seus pais. O que a gente tem visto de jovens casando, mas esquecendo que a Bíblia diz que você deve deixar pai e mãe e se unir ao seu marido e se tornar uma só carne. Quando o seu relacionamento com o seu marido não é o seu relacionamento primordial, mas permanece sendo de pai e mãe, você tem sérios problemas no seu relacionamento. Sérios problemas. Um outro ponto interessante aqui é que Paulo traz o amor aos seus maridos antes do amor aos seus filhos. O relacionamento marido e mulher, ele tem primazia sobre o relacionamento pai, filho, mãe, filho. O relacionamento pai, filho, mãe, filho, ele tem um contexto em que ele vai acontecer e ele vai se modificar ao longo dos anos à medida que os filhos vão viver a vida deles e vão ter o próprio lar deles, a própria família deles. Mas o relacionamento marido e mulher é até que a morte os separe. E infelizmente criou-se um relacionamento de filholatria, em que muitas vezes as mães ou às vezes os colocam os filhos no centro do relacionamento. E ao fazer isso, separam cônjuges. E os cônjuges passam a ser amigos, que convivem no mesmo lar com a tarefa de criar os filhos.
Ao invés de terem intimidade, de serem um relacionamento primordial, que é o que vai mais beneficiar os seus filhos. Eles precisam disso. Eles precisam entender que a mamãe ama o papai, eu não sei se mais, mas de uma maneira mais especial e mais importante do que a mamãe ama os filhos. E o papai ama a mamãe de uma maneira mais especial e mais importante do que o papai ama os filhos. Isso é o melhor que você pode fazer pelos seus filhos. Mas Paulo chama essas mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Quando você ama seus filhos, queridos, queridas, a melhor maneira como você pode fazer isso é apontando desde o início da vida deles os seus filhos para o Salvador que eles precisam. Não existe nada mais amoroso que você pode fazer pelos seus filhos do que apontá-los para o Redentor da alma deles. De apontá-los para aquele que vai transformar não apenas essa vida deles, mas a vida eterna deles. Faça isso. Ame seus filhos dessa forma. Mas não é só isso. E aqui a gente entra onde o calo aperta. O apóstolo Paulo fala algo que não é possível. Não é agora ainda, calma. Ele diz também que as mulheres devem ser prudentes e puras. Essas duas palavrinhas, elas caminham juntas. Essa palavrinha que foi traduzida aqui como prudentes, é a mesma palavrinha que no versículo 2 foi usada para falar para os homens mais velhos serem moderados. Moderados. Está dizendo que essas irmãs, elas devem ser sensatas na pureza delas. Irmãs, Paulo tá dizendo para Tito que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a serem sensatas na pureza. Isso tem a ver com fugir do adultério, fugir da promiscuidade, mas isso, da imoralidade sexual. Isso também tem a ver com a maneira como nós nos vestimos, por exemplo. E aqui a gente tem uma questão dentro da igreja evangélica, porque a tendência que existe em toda a sociedade é uma tendência de uma vida pendular. E o que acontece? Até alguns anos atrás, o pêndulo estava aqui. Qual era o pêndulo? Qual era esse lado do pêndulo? As irmãs precisam usar saia até cobrir o tornozelo, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não é? E você não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, era um pêndulo. É verdade ou não? A igreja evangélica, na sua maioria, vivia esse pêndulo. E aí, pela graça de Deus, o Evangelho abriu os olhos das pessoas, elas perceberam que isso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala que a mulher não pode se cuidar, a Bíblia não fala que a mulher não pode querer ficar bonita, a Bíblia não fala nada disso. Só que o que acontece? O pêndulo veio para o outro lado. E aí a gente começa a ver as mulheres se vestindo de uma maneira imprudente e sem pureza, com decotes exagerados, com comprimento de saias exagerados, mostrando muito mais do que deveria ser mostrado. E quem que deve ensinar isso para as mulheres mais jovens? As mulheres mais velhas. Ou será que o pastor vai chegar para a irmã e falar assim: minha irmã, então, queria falar com você sobre o seu decote. Não vai acontecer. Não vai acontecer e não deve acontecer. É papel de vocês, mulheres mais velhas, em amor, instruírem as mulheres mais jovens. E isso exige amor. Mas tem mais, e agora sim, agora pega. Ensinem as mulheres mais jovens a estarem ocupadas em casa. Ai, ai, ai. Dá para tirar esse versículo da Bíblia? Não, só essa partezinha, o resto a gente... só essa partezinha. Não dá para dizer que isso aqui era cultural. Vamos falar que Paulo estava moldado pela cultura da época. Queridas, não dá. E se a gente crê no que o salmista escreveu no Salmo 119, de que obedecer os mandamentos de Deus traz alegria,
Nós vamos ter que olhar para tudo que tem nos ensinado, para tudo que a sociedade tem nos ensinado, dizendo para você, mulheres, você precisa se libertar, você precisa ser independente financeiramente, você precisa ter a sua carreira, é a sua carreira que vai te dar sentido na vida, é isso que vai fazer sentido e te dar identidade, você precisa ter o seu dinheiro, porque você vai depender do seu marido, você está louca. E a gente precisa parar e a gente precisa entender que a visão que Deus tem, ela é bem diferente disso. Ela é bem diferente disso. Pastor, então quer dizer que a Bíblia está ensinando que mulher não pode trabalhar fora? Não. Nem era essa a discussão aqui. Essa não era a discussão. Se você estava aqui na EBD, você aprendeu na EBD que a visão grega do trabalho, ela era negativa. O grego, e Paulo está escrevendo para uma ilha que Creta fica na Grécia, a visão deles de trabalho, ela é negativa. Então, a mulher não via como algo positivo naquela época ir trabalhar. Até porque essa figura não existia. Até antes da Revolução Industrial, como é que o trabalho acontecia? O trabalho acontecia dentro de casa. As pessoas tinham fazendas, elas produziam coisas e elas vendiam o que elas produziam. Essa era a vida de trabalho. Era assim que se trabalhava. E você vê que a Bíblia ela não condena trabalho. Ela não condena a mulher trabalhar. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 31. Um poema que exalta a mulher. Provérbios 31 é um poema de exaltação a essa mulher virtuosa. E ali o autor de Provérbios 31, ele não fala mulher virtuosa, ela fica em casa o dia inteiro, não sai para a rua. Não é isso que ele fala. Pelo contrário, mulher virtuosa, ela fica no WhatsApp e no Facebook, Instagram não sai de suas mãos. Não é isso que ele fala, não é? Não é isso que é a mulher virtuosa. Olha aí o que é a mulher virtuosa. A partir do versículo 10 do Provérbios 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela é uma gerente do lar. Verso 16. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela é corretora de imóveis. Ela vai lá, ela vê o valor do imóvel. Ela fala, ih, caramba, promoção aqui, ó. Vou comprar e vou revender. E vou ganhar um dinheiro com isso. E vou pegar esse dinheiro e com o dinheiro que eu ganhei, eu vou plantar uma vinha. Entrega-se, versículo 17, com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela acorda cedo e ela trabalha até de madrugada, essa mulher aqui. E não é a tela do celular que está acesa, viu? É a lâmpada. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Que ela comprou aonde? Ela fez, não tinha onde comprar agasalho. Ela fez. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. E o que acontece? O que acontece com o marido dessa mulher? Olha aí o versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela não está com medo do futuro, porque ela trabalha e ela confia no Senhor. Verso 26, ela fala com sabedoria, ela ensina com amor, ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras, o seu trabalho, sejam elogiados à porta da cidade. Você está vendo? Esse paradigma de mulher virtuosa não é uma mulher que não pode ter afazeres que geram lucro.
Não é uma mulher que não pode ir comprar um campo, vender um campo, plantar uma vinha, vender cinto, ter um comércio. Não é esse o paradigma. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas, queridos, a Bíblia ensina sim. A Bíblia ensina sim, que é responsabilidade das mães o cuidado do lar, o gerenciamento do lar, o cuidar da família, o criar os filhos, o instruir na educação dos seus filhos, o gastar tempo instruindo e ensinando. E deixa eu te contar uma coisa: se você vai estar fora o dia inteiro e ver seus filhos 1 hora por dia, vai ser muito difícil você fazer isso, muito difícil. E de novo, queridos, eu quero dizer que eu sei que nós vivemos num mundo caído, onde o ideal não é, onde o real não é o ideal. Eu sei disso. Eu não estou aqui para derramar culpa em nenhuma de vocês. Não é esse o meu objetivo. O que eu quero aqui é fazer o que o apóstolo Paulo mandou Tito fazer: instruir as irmãs de que o que está sendo vendido para você, que a sua vida só vai fazer sentido se você tiver uma carreira, é mentira. Porque este não é o plano de Deus para você. Então Deus não quer que eu tenha uma carreira? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que Deus planejou para você, especialmente mulheres mais jovens, filhos pequenos, é que você invista tempo no lar, instruindo, corrigindo, educando, amando os seus filhos. Se você consegue fazer isso e ter um trabalho que gere dinheiro ainda, não tem nenhum marido aqui que vai ser contra. Vai ser feliz da vida. Não tem nenhum problema com isso. E não quer dizer também que os maridos não podem ajudar as esposas. Não é isso. Essa é uma mentalidade machista, de que a mulher tem que fazer todo o serviço doméstico, o homem chega em casa, tira o sapato, coloca o pé para cima do sofá e fala: mulher, cadê minha janta? Isso é machismo. Isso é machismo. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que a responsabilidade de cuidar do lar é da mulher. E a responsabilidade de ganhar dinheiro e colocar em casa é do homem. E se está faltando dinheiro na sua casa, quem tem que se sentir incomodado com isso é o marido. Ele tem que se sentir incomodado. Ele tem que falar: eu preciso ser criativo, eu preciso me capacitar, eu preciso ir atrás, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso dormir mais tarde. E não é porque eu estou jogando videogame, eu preciso acordar mais cedo e dormir mais tarde porque eu estou estudando ou porque eu estou trabalhando, porque eu preciso trazer sustento para casa. Porque essa é a minha responsabilidade. Você percebe o que a Bíblia está falando? Ela está falando de responsabilidade. Ela não está falando do que um pode ou não pode fazer, mas ela está falando de responsabilidade. E minha irmã, por favor, não veja como algo que te diminui ficar em casa cuidando dos seus filhos e cuidando do lar. Não existe nada mais nobre, não existe nada mais nobre que se possa fazer do que criar os seus filhos. E se você tem essa oportunidade, faça. Pastor, eu não tenho. Se eu fizer isso, os meus filhos e a gente morre de fome. Então continue trabalhando, porque é isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que você faça. Pastor, meus filhos já estão criados. Minha irmã, vá trabalhar. Vá trabalhar. Pastor, o sustento que meu marido traz para casa é suficiente. A gente tem filhos pequenos, mas a gente escolheu que eu vou trabalhar para edificar a minha carreira e a gente vai deixar eles com alguém. Minha irmã, eu acho que Deus está te chamando a repensar a sua escolha. A repensar a sua escolha. Enquanto seus filhos estão em casa, precisam de você. Se você pode fazer isso, não existe nada melhor que você pode fazer para os seus filhos do que ficar em casa com eles. Pastor, mas se eu gastar 4, 5 anos da minha vida fazendo isso, eu vou perder o timing da minha carreira. Quem é o Senhor da tua carreira? Quem é que controla a tua carreira? Você ou é o Senhor? Pastor Brian Chappell, no comentário dele sobre esse texto, ele diz o seguinte: qualquer mulher
que faz do status de sua carreira ou da sua independência, tem um S a mais ali, da sua independência financeira, uma prioridade mais alta do que o bem-estar do seu casamento, filhos ou lar, transgride as Escrituras e dá sinais de um coração insensível ao Espírito de Deus. A ênfase está dada ali na prioridade mais alta. Eu sei que tem muitas irmãs que trabalham não porque dão uma prioridade mais alta para a carreira, mas simplesmente porque precisam colocar comida em casa. Simplesmente porque sabem que se não o fizerem, vai haver dificuldades financeiras no lar. E existe um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, dos homens, dos maridos. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, e ela estava debatendo sobre ela trabalhar ou não. Ela tem um filhinho de meses. E a palavra que ela usou para mim foi a seguinte: pastor, o problema é que se eu não trabalhar e tiver o meu dinheiro, o meu marido só coloca arroz e feijão em casa. E se eu precisar de qualquer outra coisa, eu não tenho. Porque ele não me dá, não é porque ele não tem para dar. E essa é uma realidade de homens que acham que porque você é quem trabalha e ganha o dinheiro é seu. Por favor, meu irmão, minha irmã, se você está casado, biblicamente não existe seu dinheiro. Vocês são um. O dinheiro é de vocês. O dinheiro é de vocês. Se sua esposa precisa de um creme, precisa de um condicionador, deixe ela ter liberdade para ir e comprar. Não é ela ter que vir pedir, por favor, eu posso comprar um condicionador para o meu cabelo? O dinheiro é de vocês. Vocês precisam juntos administrar os recursos que Deus colocou nas mãos de vocês. E o seu papel como marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez por amor à igreja? Ele se sacrificou por ela. Então, se alguém tem que abrir mão dos supérfluos na sua casa, que esse alguém seja você, para que você possa dar os supérfluos para a sua esposa, para o conforto dela. A palavrinha bondosas aí, ela está ligada com estarem ocupadas em casa. Ela fala sobre o espírito que você, mulher, é chamada a ter quando você está em casa, servindo a sua família. Um espírito de bondade, de benignidade. Não um espírito de murmuração, de reclamação, mas um espírito de alguém que entende que foi dado a você o privilégio de estar com seus filhos durante todo aquele período. E ele termina dizendo que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas a serem sujeitas ou submissas a seus maridos. O que isso significa? Tem 5 textos na Bíblia que falam sobre isso. Efésios, Colossenses, 1 Pedro, Tito e 1 Coríntios. A gente já pregou aqui na igreja Efésios, Colossenses, 1 Pedro e agora a gente está pregando Tito. Então essa é a sua penúltima chance. Não, mas o que eu quero dizer é assim, a gente precisa entender o que isso significa, porque tem uma ideia muito equivocada do que é ser submissa ao seu marido. Existe a ideia de que ser submissa é não ter opinião, de que ser submissa é que o marido que manda na casa, de que ser submissa é que ele quem decide, é ele quem fala, você cala e obedece. Isso não é ser submissa, não é isso que a Bíblia ensina. Se você quer estudar um pouco mais sobre isso, se você colocar no YouTube, tem um texto lá, um vídeo lá chamado O Papel da Esposa no Lar, que é uma pregação que eu fiz de Colossenses, onde fala sobre isso. Você pode ir lá e estudar um pouco mais sobre o que significa essa submissão. Mas desde já eu quero te ensinar e quero te dizer que quando a Bíblia fala sobre submissão, ela não está falando sobre você anular a sua personalidade, ela não está falando sobre você fingir que você não tem um cérebro, ela não está falando sobre você fingir que você não existe. Ela está falando que você é chamada, minha irmã, a viver com o seu marido da forma como Cristo vive com a igreja, usando seus talentos, seus dons, sua inteligência,
para ajudar o seu marido a liderar o lar. Da mesma forma como nós, igreja, somos chamados a usar os nossos dons, os nossos talentos, tudo que nós temos, para ajudar Cristo, que lidera a igreja. Esse é o chamado. É para que você use tudo que você tem, e normalmente você é muito diferente do seu marido, você completa ele em muitos aspectos. Que você use isso com alegria, para que deixe ele liderar o lar. Não é para você se inutilizar, para você fingir que você não tem opinião. E maridos, muito cuidado com a síndrome da submissão. Com a síndrome do eu preciso ter certeza de que ela entende que eu sou o líder dessa casa. Você não precisa fazer isso. Não é seu papel impor submissão. O seu papel é amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. E eu duvido que ela não vai querer seguir a sua liderança. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se sacrifique por ela. Chegue em casa e entenda que ali começou o trabalho. É hora de você servir a tua esposa. É hora de você servir os teus filhos. É hora de você se sacrificar por eles. Eu tenho certeza que sua esposa vai ter alegria em ter você como líder. Liderança não se impõe. Liderança se conquista. E quanto mais você usa, liderança é igual sabonete. Quanto mais você usa, menos você tem. É assim que funciona com o sabonete? Então, não tente dar a carteirada. Ei, não ouviu a pregação do pastor lá domingo, não? Quem que é o líder aqui? Quanto mais você fizer isso, menos você tem. Ame sua esposa. Se sacrifique por ela. Acorde cedo, vá dormir tarde. Se desgaste. Troque fralda. Passe noites acordado cuidando dos seus filhos enquanto a sua esposa descansa. E eu duvido que a sua esposa não vai querer seguir a sua liderança. Queridos, isso é importante. Tudo isso que a gente está estudando hoje é extremamente importante. Por que que é importante? Paulo termina dizendo que o que está em jogo aqui é a fama da palavra de Deus. Paulo está dizendo que se eu e você, como homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, desprezarmos o ensino da palavra de Deus e falarmos assim, não, eu quero viver do jeito que eu aprendi na sociedade atual, nós estaremos difamando a palavra de Deus. Difamando a palavra de Deus. Eu creio que nenhum de nós quer isso. Eu creio que todos nós queremos exaltar a palavra de Deus, magnificar a palavra de Deus, mostrar como o salmista mostrou que os decretos do Senhor trazem alegria. De alguma forma, incutiram na cabeça das mulheres que se ela sair para trabalhar, ela vai encontrar alegria. Mas se ela ficar em casa servindo o marido e os filhos, isso é uma vida triste, terrível. Isso é mentira, queridos. Isso é mentira. Algumas aplicações e implicações do nosso texto. Primeira delas, a vida cristã, ela nasce individualmente, mas só pode ser vivida em sua plenitude na coletividade. Como é que é possível obedecer o que Paulo está dizendo aqui, dos homens mais velhos ensinando os mais jovens, as mulheres mais velhas ensinando as mais jovens, fora do contexto de uma comunidade cristã? Tem como você obedecer isso? Tem como. A vida cristã, ela é individual no nascidouro, você nasce, você se torna um cristão individualmente, ninguém é salvo por família. Filho de crente não é crentinho, é cretino. Mas a vida cristã não tem como ser vivida individualmente, no isolamento. Se você é um cristão, mas você vive isolado, você está errado. Se você é uma mulher mais velha cristã e você está isolada, você precisa repensar isso. Você precisa ver que as jovenzinhas que estão aqui são responsabilidade sua, que Deus colocou para você instruí-las. Se você é um homem mais velho aqui, você precisa olhar para esses jovens que estão aqui e pedir a Deus, Deus, me ajude a ser um modelo para eles. Me ajude a colar em 2 ou 3 e ajudá-los e orientá-los para que eles possam amadurecer na masculinidade deles, para que eles não sejam os machistas
e nem uns bananões, mas que eles entendam e desenvolvam uma masculinidade sadia. A igreja, a comunidade de fé precisa de você. Muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, vamos fazer mais eventos para faixas etárias específicas. Sabe por que eu resisto? Eu resisto por causa disso daqui. Eu resisto porque eu entendo que a Bíblia ensina que nós precisamos conviver, porque senão os homens mais velhos não vão ter como ensinar os mais jovens, e as mulheres mais velhas não vão ter como ensinar as mais jovens, porque eles nunca vão se encontrar. Vão estar as mulheres mais velhas nos eventos da terceira idade, as mulheres mais jovens no cultão dos jovens. E quando é que isso vai acontecer? Nunca, nunca. A Bíblia ensina, o Novo Testamento ensina que a igreja ela é coletiva, ela é plural, ela é amplamente diversa. Ela é amplamente diversa. Ela não é segmentada. Nós precisamos da comunidade para vivermos a vida cristã em sua plenitude. Segunda aplicação e implicação. Homens e mulheres mais velhos. E aqui eu já entrei um pouco nisso. A saúde da igreja está intimamente ligada à disposição de vocês em investir tempo discipulando intencionalmente a próxima geração. Tem um livro chamado O Plantador de Igrejas, que quando eles fizeram um videozinho para divulgar esse livro, o lançamento do livro, o pastor que o escreveu está atrás de um púlpito de uma antiga igreja, que agora era um museu. E ele conta como alguns anos atrás, na verdade algumas décadas atrás, aquela igreja era vibrante, cheia de vida. Mas aquela igreja, ela teve uma crise de homens e mulheres mais velhas. Homens e mulheres mais velhas negligenciaram a responsabilidade deles de instruir e ensinar a próxima geração. E sabe o que aconteceu com aquela igreja? Morreu. Está cheio de histórias assim. Cheio. Meu irmão, minha irmã, se você passou dos 40, eu quero dizer que Deus está te chamando para colar nos jovens da nossa igreja e investir seu tempo ajudando esses jovens a amadurecerem na fé. Se você está aposentado, Deus não te chamou para colecionar conchinhas. Ele não te chamou para não fazer nada o dia inteiro. Ele não te chamou para agora ficar à toa o dia inteiro. Não existe isso na vida cristã. Se você tem tempo livre, invista seu tempo em discipular outras pessoas, para que elas amadureçam na fé. Esse é o chamado de todos nós. Todos nós. Terceiro, o senhorio de Jesus não se limita a dizer o que Ele quer de você no ambiente religioso. Ou seja, servir a Jesus, ter Jesus como Senhor da sua vida, não muda apenas o lugar que você frequenta no domingo à noite. Mas Jesus passa a ser o dono de toda a sua vida, inclusive da sua rotina semanal. É Ele quem diz o que você faz no seu dia a dia, o que você deixa de fazer no seu dia a dia. Quarto, todos nós temos uma forma de enxergar o mundo. Todos nós. A sociedade, uma forma de enxergar o mundo, a sociedade e os relacionamentos. Ou nós usamos a Bíblia como essa lente que mostra como as coisas de fato são. Ou a gente vai ter uma cosmovisão secularizada, em que Deus não dá palpite. Mas eu formo a minha cosmovisão, a minha maneira de enxergar o mundo a partir das minhas próprias perspectivas, a partir do que eu fui ensinado pelas filosofias desse mundo. Não tem jeito. Ou é uma coisa, ou é a outra. Ou eu me dobro e reconheço, olha, eu tinha uma perspectiva, mas diante da palavra de Deus, eu estou repensando isso, eu quero submeter aquilo que eu pensava a Cristo, e eu quero começar a pensar como Cristo pensa, ou eu vou continuar tendo uma visão secularizada. Por último, fé, amor e perseverança é o que precisamos clamar a Deus, se quisermos nos comprometer
a uma vida de busca pelo padrão que Ele estabeleceu para homens e mulheres. Precisa de fé, queridos. Precisa de fé, porque tudo aponta para o lado contrário. Precisa de fé para dizer, olha, se é o que Deus está ensinando na Bíblia, por mais que esse não seja o meu natural, eu quero me submeter ao que Deus está ensinando na Bíblia. Precisa de fé, precisa de amor a Deus, a ponto de dizer, eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar o que me é natural, eu vou negar o que me parece ser o mais óbvio, mas eu vou me submeter ao Senhor e eu vou perseverar. Eu e você, nós precisamos de fé, de amor e de perseverança. E isso tudo, só Deus pode nos dar. Por isso, no final de tudo, o que eu e você precisamos fazer nessa noite é ir conversar com Deus. E brigar com Deus, se isso está afligindo o seu coração. E conversar com Ele e falar assim, Deus, o Senhor sabe como é difícil para mim ouvir o que eu ouvi essa noite. Me ajuda, Pai, porque eu te amo. Me ajuda, Pai, porque eu quero viver para a Tua glória. Me ajuda, Pai, porque eu quero obedecer os Teus mandamentos e eu creio que eles me trazem e me trarão alegria. Mas hoje para mim é difícil ver isso. Pai, me ajuda. Me ajuda a calibrar a minha perspectiva. Me ajuda a abrir mão dos meus próprios valores pelos Teus valores. Deixa Deus te encher de fé, amor e perseverança para viver o que Ele quer que você viva. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre homens mais jovens e sobre o relacionamento patrão-empregado. Que Deus nos dê graça, queridos. Antes de terminarmos, você está com o Tito aberto aí? Veja do que nós precisamos. Nós ainda vamos chegar nesse texto, mas olha para o versículo 11 do capítulo 2. Veja como é possível viver isso que Paulo está ensinando Tito aqui. Ele diz no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok, salvadora, beleza. Mas olha o versículo 12. Ela quem? A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Paulo está dizendo, a mesma graça que te salvou é a graça que vai te capacitar a viver da maneira que Deus quer que você viva, nos diferentes ambientes da tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja. Nos ajuda, Deus, a, diante dos padrões e valores da nossa sociedade, quando eles se chocam com a tua palavra, nos ajuda a negarmos os padrões e valores da sociedade e abraçarmos a tua palavra, Deus. Quebra o nosso orgulho e nos ajuda a descansar e confiar e crer que a tua palavra é verdadeira, crer que a tua palavra não erra, a tua palavra não mente, crer que obedecer os teus mandamentos traz alegria para o coração, Pai. Nos ajuda, Deus. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nós não conseguimos. Desperta, Pai, homens e mulheres maduros. Tira-os do comodismo. Tira-os do sentimento de missão cumprida. E ajuda-os a perceber que enquanto eles estiverem vivos, eles são chamados a discipular a próxima geração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.